Obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer ao convite do Josinei, pela oportunidade de falar com vocês a respeito do nosso trabalho. Queria agradecer à comissão organizadora por todo o trabalho de possibilitar a realização desse evento e também a presença de todos. Tá? Esse aqui é um trabalho em conjunto com o meu ex-aluno de doutorado, o Hugo. Tá? É um trabalho que foi um pouco ali, um pouco aqui apresentado. Tá? Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais a respeito da importância da análise convexa para que a gente elipses no fibrado cotangente, que de alguma maneira representam as geodésicas na variedade Finsler de classe C0. Tá? Mas para isso, a gente vai precisar do formalismo hamiltoniano, do princípio do máximo de Pontryagin. E a gente vai começar com o caso clássico, que é o caso riemanniano. Né? Então, vou começar com um resumo, né? Aqui, né? Então, a gente vai começar com o caso clássico, que é o caso riemanniano. A gente vai ver campos geodésicos no fibrado tangente. Tá? Esses são os campos geodésicos mais estudados. Tem diversos livros, textos de geometria riemanniana, e um pouco menos estudados são pegar os campos geodésicos no fibrado tangente e, via o formalismo hamiltoniano, passar para o fibrado cotangente. Tá? Então, a gente vai fazer isso na primeira parte da palestra. Tá? É claro que não com todos os detalhes técnicos, né? Só o essencial para a gente pegar a intuição. Tá? Eu vou ficar muito na parte de explicar o porquê isso funciona, o como isso funciona, mais do que as partes técnicas. Quem tiver dúvidas a respeito da parte técnica, depois pode conversar comigo ou com o Hugo. Tá? Eu vou citar alguns trabalhos em geometria que vão nessa direção, que usam o formalismo hamiltoniano e o princípio do máximo de Pontryagin como técnica principal. Aí tem alguns trabalhos recentes, tem um livro de geometria subriemanniana, completamente sob a ótica hamiltoniana, né? É o livro do Agrachev, Boscain, Barilari. Né? Esse livro foi nos chamado a atenção na defesa do Hugo pelo Adriano, tá? Que fez parte da banca. Tá? E tem trabalho de Finsler também, e de Sub-Finsler também nessa direção. Opa, fiz bobagem aqui. A gente vai introduzir as variedades de Finsler de classe C0 do tipo Pontryagin. Então, a estratégia é mais ou menos a seguinte: é ver como é que funciona em riemanniana. Aí a gente apresenta o que são as variedades de Finsler de classe C0 do tipo Pontryagin, que é o ambiente que a gente vai trabalhar, vai tentar não generalizar o que acontece em riemanniana, mas aproveitar um pouco dos fenômenos geométricos que acontecem no formalismo hamiltoniano, lá na riemanniana, para poder descrever a estrutura geodésica nesse tipo de variedade. Mais detalhes depois. Vou apresentar o campo geodésico estendido, que é uma generalização do campo geodésico no fibrado cotangente. Nesse caso particular, o campo geodésico estendido, ele fica definido no fibrado cotangente, mas a gente vai tirar a seção nula, tá? Vai tirar todos os vetores nulos do fibrado cotangente. A gente vai introduzir não, né? A gente vai descrever como é que funciona a transformada inversa de Legendre, tá? E nesse caso particular, a gente vai ver que a transformada inversa de Legendre, ele funciona bem melhor do que a transformada de Legendre. Tá? E é isso que possibilita que, para esses casos não diferenciáveis, a gente está trabalhando em casos contínuos, a representação do campo geodésico no fibrado cotangente, ele seja mais conveniente do que no fibrado tangente. E a gente vai apresentar alguns casos de campos geodésicos estendidos, localmente elípticos. Aqui, no caso, não é campo geodésico estendido, é campo vetorial mesmo. Tá?
localmente Lipschitz, aqui tem um erro, tá? É no fibrado cotangente menos a seção nula. Tá? Entre esses exemplos, eu vou apresentar o caso homogêneo. A gente está num congresso, num simpósio de teoria de Lie, né? Então, variedades homogêneas vão entrar ali. Tá? Bom, algumas notações a gente pode seguir rapidamente, né? M para a gente vai ser variedade diferenciável, Tm fibrado tangente, T estrela M fibrado cotangente. A gente vai colocar sistemas de coordenadas em M, tá? E sistemas de coordenadas que a gente vai adotar no fibrado tangente são aquelas usuais, tá? Onde y1, yn são as coordenadas desse vetor aqui. Tá? E para o fibrado cotangente a mesma coisa. A gente vai adotar esse sistema de coordenadas para o fibrado cotangente, onde α1 e αn, eles são os coeficientes dessa informa. Bom, como é que a gente estuda geodésicas numa variedade riemanniana? A gente tem duas abordagens mais comuns. Tá? A primeira abordagem é a abordagem de quem fez o curso de geometria riemanniana. A gente estuda conexões afins, conexões riemannianas, e com conexões riemannianas a gente tem o conceito de campos paralelos, tá? E geodésicas, então, eles são curvas diferenciáveis de maneira que o campo tangente é paralelo ao longo da curva. Tá? Aí a gente faz contas em sistemas de coordenadas e a gente obtém uma equação que as geodésicas devem satisfazer. É uma equação de segunda ordem, EDO de segunda ordem, e aí a estratégia é pegar essa EDO de segunda ordem e transformar numa EDO de primeira ordem. Aí essa EDO de primeira ordem ele fica no fibrado tangente. Tá? E aí todas as geodésicas, elas são representáveis por esse campo de vetores que está descrito na tela, no fibrado tangente. Tá? Então, como é que funciona? Eu quero estudar uma geodésica que, no tempo t igual a zero, passa por P com velocidade v. Tá? Então, você sobe lá no fibrado cotangente, você escolhe o ponto PV, tá? No fibrado cotangente tem um campo geodésico, esse cara aqui, que está definido, tá? A gente pega a curva integral, aí projeta a curva integral, e a projeção dessa curva integral vai dar exatamente a geodésica que passa por P, com velocidade v no tempo t igual a zero. Tá? No campo geodésico aqui, esses gamas, eles são símbolos de Christoffel, tá? Então, os campos geodésicos, eles descrevem completamente todas as geodésicas na variedade riemanniana. Tá? Aqui. Bom, a outra maneira de estudar isso é usando cálculo variacional. Tá? Você pega a variedade riemanniana, aí você usa as equações de Euler-Lagrange no funcional energia, tá? Aí vocês vão ver que as equações de Euler-Lagrange das mesmas equações de segunda ordem que as geodésicas elas devem satisfazer. Então, essas são as duas maneiras tradicionais de chegar no campo geodésico, no fibrado cotangente. Tá? Então, esse é um objeto importante para a gente. Tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho um campo de vetores, que é o campo geodésico no fibrado tangente, aí via formalismo hamiltoniano, eu vou transferir o campo geodésico no fibrado tangente para o fibrado cotangente. Tá? Aqui entra um pouco de técnicas de mecânica clássica, tá? Então, a gente tem os tensores, então tem um sistema de coordenadas fixos, G e J são as coordenadas são as componentes do tensor métrico, da métrica riemanniana. Tá? G e J, com os índices em cima, eles são os coeficientes do tensor métrico inverso. Tá?
Vou abrir tudo aqui. Aí, um pouco de formalismo hamiltoniano, a gente definia esse lagrangiano aqui, que é a norma de y ao quadrado sobre 2, tá? Aí a variável momento, ele é definida como a derivada do lagrangiano em relação à variável, vou chamar de velocidade, tá? Como acontece em mecânica clássica. Aí, se a gente derivar esse cara aqui em relação a y, a gente vai obter isso. Esse bem aqui sobe porque a gente deriva em relação a essa vezes essa, e depois a gente faz essa vezes derivada dessa. Aí, a variável momento vai dar esse cara aqui. Bom, mas esse cara aqui, se eu considerar o yj, esse sujeito, é exatamente o funcional linear que está identificado com esse vetor via o produto interno dado pela métrica riemanniana. Tá? Então, a variável momento, ele é um objeto natural, tá? Em relação à métrica riemanniana. Tá? Aí a gente... O objetivo é chegar no fibrado cotangente com isso, né? Bom, se o αi está relacionado com yj dessa maneira, aí o yi está relacionado com αj dessa maneira. É só multiplicar os dois lados pelo tensor inverso. Tá? Com isso, a gente define o hamiltoniano na forma usual. Aí o hamiltoniano dá o momento vezes velocidade. Aqui eu estou usando convenção de Einstein. Tá? Quando tiver um índice em cima e um índice embaixo, eles vão variar de 1 a n e vão ser somados. Tá? Eu subtraio pelo lagrangiano, faço mudança de coordenadas e obtenho isso. Tá? Então, observe que o hamiltoniano no fibrado cotangente ele é bem comportado, é muito parecido com o lagrangiano no fibrado tangente. Tá? Então, o tensor inverso ele é uma métrica riemanniana no fibrado cotangente. Então, o que eu estou calculando aqui é a norma ao quadrado do funcional em relação ao tensor métrico inverso. Então, esse é o hamiltoniano. Tá? E aí a gente tem diffeomorfismos que ligam o fibrado tangente com o fibrado cotangente. Tá? Então, a cada ponto desses, eu associo o ponto correspondente no fibrado cotangente. Tá? O ponto na variedade é mantido, aí o que muda é na fibra, mas a mudança na fibra é através da identificação que ocorre através do produto interno dado pela métrica riemanniana. Tá? Então, essa é a transformada de Legendre, e a transformada de Legendre inversa, tá? É só inverter a transformada acima. Tá? Então, a cada funcional linear, ou mais em geral, a cada forma aqui, né, eu associo esse campo de vetores que está associado com forma através da métrica riemanniana. Então, a parte boa aqui, que é a transformada de Legendre, é um diffeomorfismo entre fibrado tangente e fibrado cotangente. No fibrado tangente, eu tenho a estrutura de campos geodésicos. Tá? Aí, a pergunta é como é que fica a estrutura de campos geodésicos no fibrado cotangente. Aí, a gente usa as equações de Hamilton para chegar na equação. Tá? Então, o campo geodésico, ele fica assim. A gente identifica o fibrado tangente com o cotangente pela transformada de Legendre, e aí, através desse diffeomorfismo, se a gente quiser saber como é que é o campo geodésico no fibrado cotangente, ele é dado por essa fórmula aqui. Tá? Então, a gente tem um panorama muito bem comportado aqui, né? Até demais, talvez. A gente tem um diffeomorfismo entre fibrado tangente e cotangente, tá? De modo que o campo tangente é levado aliás, o campo geodésico no fibrado tangente é levado no campo geodésico do fibrado cotangente, tá? E através da identificação do formalismo lagrangiano com o formalismo hamiltoniano. Então, aqui ele vai e volta. Tá?
Uma coisa importante, mais para frente, é observar o seguinte. Tá? Para facilitar, a gente vai fixar um x e vai considerar o espaço tangente em x e o espaço cotangente em x. A gente tem a norma associada à métrica riemanniana, restrita ao espaço tangente, e a gente tem a norma dual. Tá? Aí a pergunta é como é que funciona a norma dual, né? A norma dual, por definição, ele é o máximo do alfa y com y estando na esfera. Tá? A gente poderia colocar aqui norma de y menor ou igual a 1, mas eu vou colocar igual a 1 por conveniência, é a mesma coisa. Tá? O alfa, ele está associado via a métrica riemanniana a um vetor, é desse jeito aqui, ó. Esse cara aqui com esse. Então, o alfa está associado ao z. Tá? Aí eu faço umas contas, aqui eu quero maximizar isso, bom, esse sujeito é esse aqui, tá? O alfa i é dado por essa fórmula, tá? O z é o cara associado ao alfa, como foi dito. Aqui a gente tem um produto interno da métrica riemanniana. A gente sabe que a norma do y é igual a 1, então esse cara aqui vai ficar igual a aqui é GA, né? Norma de z, norma do y que é 1, e cosseno θ. Cosseno θ é o ângulo entre o y e o z. Tá? É claro que essa expressão ele é maximizado quando θ é igual a zero, ou seja, quando o y ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do z. Então, esse vai ser um ponto importante também. Tá? Dado um alfa, se eu quiser maximizar, no caso riemanniano, né? O alfa y com y na esfera no espaço tangente, esse cara aqui vai ser maximizado pelo vetor associado com alfa. Tá? Bom, então a gente tem isso, né? Então na última parte a gente viu que a métrica riemanniana no espaço tangente, a gente tem também uma métrica riemanniana no espaço cotangente, dado pelo tensor inverso. Eles são bem comportados também, nesse sentido de que a norma de um é o dual da norma do outro. Eu vou dar algumas referências a respeito de trabalhos que usam o formalismo hamiltoniano e o princípio do máximo de Pontryagin nesses tipos de caso. Né? É uma área que não é tão, como é que fala, mainstream, né, na moda, tá? Mas é uma área que está crescendo. É um trabalho referência nesse assunto, é o trabalho do Agachev e do Gamkrelidze, né? Aí eu peguei um trecho desse trabalho que fala, né? Os resultados obtidos, acreditamos, não meramente sugerem um dicionário para traduzir os resultados de uma linguagem para outra, ou seja, do lagrangiano para o hamiltoniano, do fibrado tangente para o fibrado cotangente. Mas eles realmente estendem o escopo da aplicabilidade de ambas as teorias, né? Aqui ele completa a noção-chave trazida é a relação entre sistema hamiltoniano, controle ótimo e tensor de curvatura na geometria diferencial, né? Essa parte de tensor de curvatura é mais a respeito do trabalho dele. A gente vai focar na parte de geodésicas, e esse trabalho é um trabalho que vai mais ou menos nessa direção. A gente vai pegar um caso geométrico cujas geodésicas são representáveis melhor no fibrado cotangente do que no fibrado tangente. Tá? Aí, outros trabalhos, o pessoal que assistiu alguma das minhas palestras, ou a do Hugo, né,
aliás, as minhas, né? Não sei se o... acho que está meio cansado já da citação do trabalho da Gribanova, mas é um trabalho que eu gosto bastante, né? A Gribanova, ela estuda o grupo bidimensional não abeliano simplesmente conexo. Tá? Aí o grupo bidimensional, esse grupo, ele pode ser representado pelo semiplano superior. Deixa eu fazer um desenho aqui. Como conjunto é o semiplano superior, tá? E aí a identidade é o 0,1, e cada x0 está associado à translação por x, tá? Aqui o x é real. Tá? E cada 0y é uma motetia, tá? É uma motetia em relação à origem. Tá? Aqui o y, claro, maior que 0, porque a gente está no semiplano superior. E aí o que ela faz? Ela define uma norma no espaço tangente, qualquer norma, tá? No caso dela, é norma simétrica, a gente vai trabalhar com norma simétrica, a gente pode pegar uma norma assim, por exemplo, considera a norma de Finsler de classe C0 invariante, que tem essa norma aqui na identidade, tá? Isso é a mesma coisa que pegar essa norma na identidade e espalhar ao longo de todo o grupo, via translação à esquerda, tá? Isso aí forma uma variedade de Finsler de classe C0, tá? E ela classificou todos os caminhos minimizantes para essa geometria. Então, é um trabalho que tem vários exemplos, é um trabalho muito pé no chão, muitas contas. Aqui. Então, tem esse trabalho que vai nessa direção, e a técnica desse trabalho ela não usa muito a estrutura de variedades, de fibrado cotangente, mas aí ela faz as contas usando o princípio do máximo de Pontryagin para chegar nos resultados. Tá? Então, essencialmente, o princípio de máximo de Pontryagin mais simetrias do grupo de Lie igual à classificação de caminhos minimizantes. Tá? Esse livro aqui é o livro que eu citei mais no começo, né? Eles estudam geometria sub-riemanniana usando o formalismo hamiltoniano e o princípio do máximo de Pontryagin. Tá? Geometria sub-riemanniana, a gente tem que os caminhos admissíveis, eles têm o vetor tangente, eles têm que estar numa distribuição diferenciável, né? Uma distribuição completamente não holonômica. Então, se a gente for pensar num campo geodésico, no fibrado tangente, nesse caso, não dá, né? Porque se a gente pegar um vetor fora da distribuição, então vai ser definido que tipo de vetor para esse vetor fora da posição. Não dá, porque os vetores fora da distribuição vão dar curvas que são transversais à distribuição, essas curvas são proibidas. Tá? Então, o caso sub-riemanniano foi um caso onde o formalismo hamiltoniano encaixou muito bem, tá? E que não é estudável, digamos, via o formalismo lagrangiano no fibrado tangente. Tá? Esse trabalho do Loktsievski está no Archive, até onde sei não está publicado, né? O Hugo apresentou o trabalho dele para o seminário de geometria lá em Moscou, na verdade, seminário de controle ótimo, lá em Moscou, claro, remotamente, né? E aqui ele estuda geometria de sub-Finsler mesmo, né? Sub-Finsler, na verdade, é uma generalização de Finsler de classe C0 que a gente vai dar daqui a pouco, tá? E sub-Finsler é quando a gente tem uma norma simétrica para cada subespaço da distribuição. Tá? Então, a gente está nesse grau de generalidade. No caso do Loktsievski, ele está estudando quando os controles usados são bidimensionais. Quem tiver mais curiosidade, interesse a respeito do assunto, o livro do Agrachev, Barilari e Boscain, ele está cheio de referências, tá? E a gente põe algumas referências também no nosso pré-print. Tá?
está no archive. Deixa eu fazer um negócio. Quem tiver curiosidade aqui e quiser, esqueci de fazer isso. Quiser acompanhar a palestra, vai que eu passei muito rápido e... Aí aproveito para ver se a conexão não caiu também, né? Aí tá. Aí esse link aqui tem os slides. Tá, então eu vou definir variedade de Finsler de classe C0. Tá? Variedade de Finsler de classe C0 é tipo riemanniana, só que em riemanniana a gente tem um produto interno em cada espaço tangente que varia diferenciavelmente. Tá? Em Finsler, a gente tem uma norma simétrica em cada espaço tangente que varia continuamente. Tá? O que é uma norma simétrica? Tá? Uma norma simétrica, no espaço vetorial de dimensão finita, é uma função não negativa, tá? Do espaço vetorial em R, tá? De maneira que ela se anula só na origem. Tá? A gente tem que, se eu multiplicar o vetor por lambda, lambda positivo, lambda sai. Tá? Aqui está a diferença da norma. A norma a gente pode multiplicar o vetor por qualquer número real e o módulo do número real sai. Tá? Essa parte que gera a simetria da norma e vale a desigualdade triangular. Tá? Então, as esferas das normas assimétricas, elas são fronteiras de convexos que contêm a origem no interior. Tá? SI e somente SI. Variedade de Finsler de classe C0 do tipo Pontryagin. Tá? Essa definição foi feita tomando por base que qual é a definição mais geral possível, onde a gente pode aplicar os princípios do máximo de Pontryagin. Então, foi um trabalho de trás para frente. Tá? Então, a gente diz que uma variedade de Finsler de classe C0 é do tipo Pontryagin, num ponto P. Tá? Se existe uma vizinhança U de P, em um sistema de coordenadas, tá? E uma família de campos de vetores de classe C1, tá? Esse aqui, campos unitários. Tá? Então, a gente tem um sistema de controle aqui. Tá? Região de controle é a esfera de dimensão n-1 usual, e para cada controle a gente vai ter um campo de vetores de classe C1 unitário. Tá? E para cada esses campos de vetores de classe C1 unitário, tá? Eles têm que satisfazer as seguintes condições. Tá? Bom, para cada x, tá? A aplicação de U em x, U de x, é um homeomorfismo da região de controle na esfera unitária no ponto X. Segunda condição, essa aplicação que manda XU, U no controle, X na variedade, no campo de vetores correspondente, tá? Na parte vertical, ela é contínua. Tá? E o princípio do máximo de Pontryagin exige também que as derivadas parciais da função de cima em relação a xi, elas sejam contínuas também. Tá? Note que essas derivadas parciais são só em relação a xi. Tá? Bom, a gente diz que f é do tipo Pontryagin em M se for do tipo Pontryagin para cada P. Tá? Se para cada P existe uma vizinhança e um sistema de controle satisfazendo as condições acima. Tá? Aí, nesse caso, a gente fala que MF é uma variedade de Finsler de classe C0 do tipo Pontryagin. Tá? Aí, a gente definiu aquilo em sistema de coordenadas, mas depois dá para definir que o conceito de ser do tipo Pontryagin não depende do sistema de coordenadas. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma classe de variedades novas, que é do tipo Finsler do tipo C0, do tipo Pontryagin, tá? E a gente quer aplicar um pouco da estrutura que a gente viu lá em cima para variedades riemannianas, né? Tem campo geodésico no fibrado tangente, fibrado cotangente, a gente tem as transformadas de Legendre ligando os dois, etc, etc, etc. O que vai acontecer é que
a gente vai conseguir trabalhar bem com a transformada de Legendre inversa, né, que vai do fibrado cotangente no fibrado tangente. A direta, ela não funciona muito bem. Tá? A gente vai definir o campo geodésico estendido no fibrado cotangente, que é uma generalização do campo geodésico no fibrado cotangente, no caso riemanniano, tá? Para essa classe de variedades. Então, a gente fixa um sistema de coordenadas no aberto de M, tá? A gente vai denotar o sistema de controle desse jeito. A gente mudou a variável aqui de YI para FI. Para cada controle, eu vou definir um hamiltoniano correspondente ao controle. Tá? Então, quem é o HU no ponto X-alfa, tá? Esse hamiltoniano está definido no fibrado cotangente, tá? Ele vai ser o funcional alfa aplicado no XU de X. Tá? Lembrando que esses XUs, eles são unitários. Tá? Eu vou definir a função de máximo, que faz parte do princípio do máximo de Pontryagin. Então, essa função de máximo, para cada x-alfa fixo, eu procuro o U que maximiza o HU de x-alfa, que foi definido aqui em cima. Então, eu procuro o controle que maximiza. E esse problema de maximização ele pode ser escrito assim. Ó. É alfa do campo unitário, aqui, e eu quero o U que maximiza o alfa de XU. Tá? No final das contas, o problema fica assim. Eu quero maximizar alfa V com V na esfera do espaço tangente. Tá? Eu quero maximizar. Ah, encontrei o V, legal. A esse V, eu consigo achar o controle U correspondente, porque a aplicação que manda U no XU, ele é um homeomorfismo da esfera na esfera, né? Aí, uma vez que eu encontro esse U, eu construo a geometria no fibrado cotangente, como a gente vai ver mais adiante. Tá? A gente volta nessa construção depois, no exemplo. Aí, para cada U, eu defino o campo hamiltoniano, tá? Então, eu considero a diferencial do hamiltoniano HU. Aí eu considero a diferencial é uma unforma no fibrado cotangente. Aí eu considero o campo de vetores correspondentes a essa unforma no fibrado cotangente, tá? Através da identificação feita pela forma simplética canônica no fibrado cotangente. A forma simplética canônica no fibrado cotangente, em sistema de coordenadas, aqui ficou meio apertado, é dado por essa fórmula aqui. Tá? Então, para cada U, a gente tem esse campo de vetores. Tá? Em sistema de coordenadas, o HU, ele fica com essa cara, tá? Depois de fazer contas. E aqui, eu dei uma simplificada no princípio de máximo de Pontryagin para o nosso caso. Tá? Então, não é na forma mais geral possível. Então, o princípio do máximo de Pontryagin fala o seguinte: seja o de T o controle correspondente a esse caminho minimizante. Tá? Então, a gente vai variando o de T, isso aí me gera um caminho, tá? Gera de maneira única um caminho x de t, e a gente está supondo que x de t seja minimizante, ou seja, se eu pegar dois pontos quaisquer na imagem desse caminho, o pedaço de caminho que liga esses dois pontos, x de t, ele é minimizante, tem comprimento mínimo. Tá? E a gente vai... Tá, aqui é só a explicação do controle está gerando o caminho x de t. Tá? Essa aqui é uma das famílias de equações das equações de Hamilton no formalismo hamiltoniano. Tá? A derivada de x é igual à derivada do hamiltoniano
em relação aos alfas. Tá? Então, nessas condições, então existe um caminho absolutamente contínuo, que, na parte vertical, satisfazendo essa equação. Tá? Essa equação aqui são a segunda família de equações das equações de Hamilton, né? A derivada dos momentos é igual a menos a derivada do hamiltoniano em relação às variáveis de posição. Tá? E o que caracteriza o caminho minimizante é essa propriedade aqui. Ao longo do caminho minimizante, a função HU de t, x de t, alfa t, é igual àquela função de máximo. Tá? Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que esse U de t, ele tem que ser sempre de modo que, ao longo do caminho, essa função ele esteja maximizado. Então, se eu tenho, ao longo do caminho, um alfa de t, o XU de t, ele tem que seguir o alfa de t, de maneira que o XU de t está sempre maximizando o alfa de t na esfera unitária. Tá? Aqui. Bom, e aqui é o campo geodésico estendido. Tá? Então, vamos considerar uma variedade de Finsler de classe 0, de tipo Pontryagin. Tá? Então, o campo geodésico estendido é uma regra, eu chamei de fresco, que associa a cada ponto do fibrado cotangente, tá? Sem a seção nula, esses vetores. Tá? Aí, na verdade, como é que funcionam esses vetores? Eu tenho x-alfa, tá? E tendo x-alfa, eu procuro os V's no espaço tangente, V's unitários, que maximizam o alfa. Tá? Encontrei os V's que maximizam os alfas. Então, esses V's, eles correspondem a certos controles, a controles U's. Tá? Pode ser que existam mais de um V maximizando o alfa, a gente pega todos eles. Então, vai existir mais de um U, e a gente pega todos eles também. Tá? Bom, aí a gente pega esse U aqui, cada um desses U's. Tá? Aí ao x-alfa a gente associa o quê? A gente associa os vetores HU do campo hamiltoniano correspondente ao HU. Tá? Então, o campo geodésico estendido, ele não é um campo de vetores em geral. Tá? Para cada x-alfa, a gente pode associar um monte de vetores, como a gente vai ver no próximo exemplo. Tá? A gente diz que uma curva absolutamente contínua no fibrado cotangente é uma curva integral do E fresco, do campo geodésico estendido, se γ' estiver nesse conjunto, tá? Nesse conjunto maximizante, quase sempre. Tá? E a projeção dessas curvas integrais a gente chama de extremal de Pontryagin. Tá? Aí o teorema, tá? é um dos teoremas principais do trabalho. Tá? Se MF é uma variedade Finsler de classe 0 do tipo Pontryagin, então toda curva minimizante parametrizada por comprimento de arco é um extremal de Pontryagin. Tá? Então, a projeção do fibrado tangente na variedade de uma curva integral do E fresco. Tá? Então, acontece mais ou menos o que acontece com o campo geodésico no fibrado tangente na teoria de variedades riemannianas, mas aqui a projeção que a gente considera é do fibrado cotangente na variedade. Tá? E as curvas lá de cima que a gente considera, elas são as curvas integrais do campo geodésico estendido. Tá? Vamos ver um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é bem conhecido de todos. A gente vai pegar com uma variedade R2, tá? E para cada ponto da R2, a gente vai considerar a norma do máximo. Se a gente calcular
o campo HU, o campo hamiltoniano HU, ele vai ter essa cara. Então, observe que não tem a parte vertical, que é essa aqui, ele é zero, tá? E o fato de não ter a parte vertical quer dizer que a parte alfa ela se mantém constante ao longo da curva integral, tá? Na prática, como é que funciona? Então, eu tenho R2, eu vou desenhar a esfera no 0, 0, é assim, né? E para cada ponto tem a esfera correspondente. Aí eu começo num alfa, vamos pegar um alfa, né, cujo gradiente esteja nessa direção. As curvas de nível do alfa são ortogonais a esse alfa, tá? Segundo a métrica euclidiana usual. Aí, eu vou pegar o ponto da esfera unitária que maximize esse alfa, tá? Nesse caso aqui, eu peguei esse ponto. Tá? Então, esse sujeito aqui é o V que maximiza. A esse V vai estar associado os U's correspondentes a esse controle, tá? Então, no caso, deixa eu ver aqui, tem que voltar na equação anterior. É esse, né? Ah, não, aqui está assim. Tá? O XU é isso aqui, aí o U ele é proporcional ao XU. Tá. O alfa ao longo da integral do campo geodésico estendido, ele se mantém constante. O alfa se mantendo constante, o vetor na esfera unitária que maximiza o alfa se mantém constante também. Então, qual é o candidato a caminho minimizante correspondente a esse setup aqui? Esse cara aqui, ó. É a curva com velocidade constante, esse vetor. Ok. Vamos pegar um outro alfa. Vocês vejam que se eu pegar o alfa aqui, ou se eu não pegar o alfa nem vertical, mas no caso particular, onde eu pego o alfa aqui, alfa está aqui, aí as curvas de nível do alfa estão assim, e os caras da esfera unitária que maximizam o alfa são todos esses aqui. Tá? Então, eu tenho uma gama enorme de escolhas para o alfa. Então, esse E fresco x alfa, ele vai ser o HU, de maneira que o U, ele corresponde a todos esses vetores aqui. Então, o campo geodésico estendido, nesse ponto, ele admite todos esses vetores aqui. Isso aí quer dizer o quê? Aqui ficou meio bagunçado, vou tentar desenhar contra a cor. Quer dizer que um campo integral correspondente a esse alfa que está fixo, ele é o gráfico de uma função Lipschitz com constante de Lipschitz igual a 1. Então, todos os caminhos com essa cara, gráfico de função de Lipschitz com constante de Lipschitz igual a 1, tá? Eles são extremais de Pontryagin. Tá? E não sei se vê isso aqui no curso de espaços métricos, mas, de fato, todos esses caminhos eles são minimizantes quando a gente pega o plano com a norma do máximo. Tá? Então, nesse caso particular, essa estrutura no fibrado cotangente,
ele está descrevendo de maneira fiel todos os caminhos minimizantes. Tá? Não é sempre isso que acontece. Tá? E também, bom, mas nesse caso, ele tem essa qualidade, né, de descrever uma coisa que estruturas no fibrado tangente não conseguem descrever. Tá? Okay. Bom, eu vou descrever a inversa da transformada de Legendre. Essa parte da inversa transformada de Legendre é a parte que explica um pouco o porquê o formalismo funciona melhor no fibrado cotangente do que no fibrado tangente. Então, aqui vai um pouco de... Nossa. Aqui vai um pouco de análise convexa. Tá? Se vê um espaço vetorial de dimensão finita, então, e f é uma função convexa, a conjugada convexa de f é uma função f estrela, que é definida por essa função. Tá? F estrela de alfa é igual a essa expressão. E uma coisa que liga a análise convexa à geometria é essa proposição. Tá? Se F é uma norma simétrica, então se eu pegar a conjugada convexa do norma ao quadrado, então essencialmente a conjugada convexa da F quadrado é igual ao dual da norma. Tá? E esse teorema começa a dizer o porquê as coisas no fibrado cotangente, eles funcionam melhor, em alguns casos, do que no fibrado tangente. Tá? Então, se o F é uma norma uma norma assimétrica, estritamente convexa, então no fibrado tangente a gente tem estritamente convexa, então o que a gente tem aqui, a conjugada do F quadrado é diferenciável. Esse é um teorema importante em análise convexa, e vai bem nesse espírito do porquê as coisas funcionam melhor no fibrado cotangente. A diferencial da F estrela ao quadrado, tá? Então a gente vai considerar a F sempre estritamente convexa daqui em diante, então esse sujeito vai ser diferenciável, e a diferencial ela vai ter uma função bem importante. Tá? A diferencial, a princípio, é uma função de V estrela cartesiana modificada com uma função de V estrela em V, com uma transformação linear de V estrela em V. Tá? Então, observe que aqui eu estou indo do dual para o espaço tangente. E esse df estrela, aliás, d de f estrela ao quadrado, ele é essencialmente a transformada de Legendre inversa. Tá? Esse aqui é o ponto. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui. As coisas funcionam assim. A transformada de Legendre inversa, que vai do fibrado cotangente para o fibrado tangente, ele é muito melhor comportado que se houvesse, né, a transformada de Legendre do fibrado tangente para o fibrado cotangente. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, as informações geométricas no fibrado cotangente, principalmente o funcional alfa, ele controla a direção da geodésica, porque ele controla o U, de tal maneira que o XU maximiza o alfa, tá? E com isso ele vai desenhando os extremais de Pontryagin ao longo da variedade. Tá? Então, essa é a visão geométrica geral que a gente tem.
O contrário, nesse tipo de problema, não vai dar para fazer. Você pegar alguma estrutura no fibrado tangente e quando a gente for tentar passar para o fibrado cotangente, aí a transformada de Legendre já não é tão bem comportada. Tá? Então, tá. Bom, se F grande é uma norma assimétrica estritamente convexa, né? E o alfa, ele está no V estrela. Então, esse sujeito aqui, que é essencialmente a diferencial do F estrela ao quadrado, ele é o único ponto da esfera que maximiza o alfa. Então, é o que tinha dito antes, né? A de F estrela ao quadrado é essencialmente a transformada de Legendre inversa. Tá? Essa proposição a gente não vai usar diretamente nessa exposição, mas é utilizado ao longo do trabalho, é uma proposição acho bem bacana, né? Aí, quando o Hugo trouxe, ele ficou todo contente, né? Eu também. Fala o seguinte, que essa transformada de Legendre ao quadrado, que está aqui, é essencialmente uma isometria entre espaço tangente e espaço cotangente. Só não é isometria porque a transformada de Legendre inversa, ela não é bijetora, tá? Mas ela satisfaz essa condição de preservação dimétrica do F estrela com F. Então, o que acontece no caso riemanniano, acontece parcialmente também nesse caso. Tá. Aqui, a gente vai definir a inversa da transformada de Legendre. Então, não. Desculpa, a gente já está na inversa da transformada de Legendre, né? Tá, aqui. A gente vai definir o que é uma estrutura de Finsler fortemente convexa. Então, primeiro, a gente vai definir o que é uma norma assimétrica fortemente convexa. Tá? Uma norma assimétrica, ela é fortemente convexa em relação a uma outra norma assimétrica fictil, se acontecer essa condição para todo y em V e alfa no subdiferencial de f quadrado de y. Eu não quis colocar subdiferencial para não encher muito o quadro, né? Mas subdiferencial é assim, se a gente tentar enxergar o gráfico de uma função convexa, é o gráfico de uma função que tem, essencialmente, a concavidade voltada para cima. Tá? Então, se o gráfico tem concavidade voltada para cima, para todo ponto do gráfico, a gente consegue colocar um hiperplano que é suporte, de maneira que o gráfico fica todo acima desse hiperplano. Tá? No caso diferenciável, esse hiperplano, a menos de constante aditiva, ele é o gráfico da diferencial. Tá? Então, só existe uma alfa dessas, onde, vamos esquecer esse aqui, essa desigualdade, ela é satisfeita, tá? Para funções convexas diferenciáveis. Mas no caso não diferenciável, a gente pode pegar, por exemplo, o z, f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, cujo gráfico é o cone. Se a gente for procurar um alfa que satisfaça essa desigualdade na origem, tá? A gente tem vários alfas. Tá? Então, todo alfa, desse jeito, que fica abaixo do gráfico, ele é dito pertencer ao subdiferencial, ou seja, o subdiferencial é o conjunto de todos os funcionais cujo gráfico ele é suporte ao gráfico da função. Tá? Então, isso aqui é de análise convexa, e a gente está falando que a f quadrado ela é fortemente convexa, se além desse alfa aqui, que é suporte, e o gráfico da função fica acima, a gente puder enfiar um cara quadrático lá dentro. Né? A gente pode colocar um cara quadrático lá dentro, com concavidade voltada para cima, que mesmo assim, o f quadrado, ele fica acima do alfa mais o cara quadrático com concavidade para cima. Tá? A grosso modo, o que a gente tem é isso. Isso aqui é fortemente convexa. E
Aqui eu não falei, mas a gente está trabalhando nas justificativas na parte vertical, na parte de fibras, o porquê funciona. Tá? A parte vertical, acho que é a parte mais fina. A gente trabalhou na parte horizontal, principalmente o Hugo, né? E é uma parte muito trabalhosa, mas, digamos, na minha opinião, é um pouco mais braçal mais trabalhosa, mais braçal do que essa parte vertical, que ele fala muito mais a respeito da geometria. Tá? Então, o teorema diz o seguinte: se F é uma norma assimétrica em V, fortemente convexa em relação a F estrela, então a diferencial da F estrela, né, que é um cara que vai de V estrela a V, é Lipschitz. Tá? Aí, no trabalho, é feito um controle sobre a parte horizontal, de maneira que o campo geodésico estendido ele seja um campo Lipschitz. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes a esse respeito, porque, pelo fato de ser um evento de teoria de Lie, eu queria falar mais a respeito do caso de espaços homogêneos, tá? Que espaços homogêneos com normas, com estrutura de Finsler de classe C0, fortemente convexas, eles são variedades de Finsler de classe C0 de tipo Pontryagin. Tá? Então, aqui a gente tem descrição de espaços homogêneos, tá? A gente pega G um grupo de Lie, H um subgrupo fechado. Como sempre, isso aqui é a álgebra de Lie de G, isso aqui é a álgebra de Lie do subgrupo fechado. Tá? G sobre H é a variedade das classes laterais à esquerda. Tá? Π é a projeção canônica. A gente vai pegar a ação natural também do G em GH, ação à esquerda. Tá? Bom, a gente tem a álgebra de Lie G e a álgebra de Lie H. Tá? A gente vai considerar M um subespaço que, de maneira que M soma direta com H, ele seja o G. Tá? O nosso objetivo aqui é construir primeiro a estrutura diferenciável da variedade e depois o sistema de controle para cada um desses abertos coordenados, para mostrar que esse cara aí é uma variedade de Finsler de classe C0 de tipo Pontryagin. Tá? E aqui a gente está fixando uma estrutura de Finsler de classe C0, que é G invariante no espaço homogêneo. Tá? A gente vai introduzir as vizinhanças coordenadas, tá? Vou fazer um desenho aqui. Aqui tem a álgebra de Lie. Desenhar assim. Tudo isso é álgebra de Lie. Aí a gente tem a álgebra de Lie da H. Aqui a gente tem o subespaço transversal. Aqui a gente tem a função exponencial. Aqui a gente tem um grupo de Lie. Aqui a gente tem a projeção sobre a variedade quociente. Né? Para fixar ideias, a gente pode... Pega o E, né, e pega a classe lateral esquerda da identidade. Tá? Quando a gente considerar a diferencial da π bola ESP no zero, né, o que vai acontecer é o seguinte: o H vai estar no núcleo dessa diferencial, tá? Porque o H é a álgebra de Lie da H e H morre aqui. Tá? Então, o que vai acontecer é que, se a gente restringir a exponencial, a π bola exponencial a M, ele vai ser um diff local vai ser diff local em zero. Tá? Então, vai existir uma vizinhança do zero onde o π bola ESP, ele mapeia essa vizinhança do zero em M, tá? Aqui na variedade quociente. Tá? Deixa eu ver aqui.
Eu vi um barulhinho, é só para ver se... Fui eu. Com licença, professor, me desculpa lhe Oi? interromper. É só Sim, para avisar sobre o horário, que tá. são 3h30, e aí a gente ainda vai abrir um tempo para as perguntas. Ah, tá, tem quanto tempo? O senhor pode finalizar, acho que mais em 5 minutos, e aí a gente consegue abrir 10 minutos para as perguntas. Ah, tá, é o suficiente. Tudo bem, então. Então, obrigado. De nada. Tá. Então, a gente tem um difiomorfismo do aberto do zero em M na variedade quociente. Tá? Então, aqui, né, eu vou considerar uma vizinhança W-til da origem em M, de maneira que esse cara é um difiomorfismo sobre a imagem. Então, eu vou denotar por W a imagem do W-til lá no grupo. Tá? Só por questões técnicas isso aqui, né? E os elementos do W por esse Wzinho. Aí a família de aplicações, que são a família de parametrizações, o primeiro é mais fácil enxergar o E, tá? Com a identidade, é o que a gente acabou de falar. Aqui tá? Então, isso aqui vai ser um diffel sobre a imagem, e aí, incluindo todos os Gs do grupo, a gente faz uma translação à esquerda dessas vizinhanças e a gente cobre toda a variedade. Isso aí dá uma estrutura diferenciável em GH. Tá? E aí a gente vai colocar em cada um desses abertos coordenados um sistema de controle respectivo. Tá? Então, como a gente põe, é meio canônico, né? A esfera unitária, na classe lateral da identidade, ele vai ser o nosso sistema de controle. Geralmente a gente pega o Sn-1 redondo, mas já que os dois são homeomorfos, esse cara aqui é homeomorfo a Sn-1 redondo, tá? Não tem problemas em pegar esse cara aqui como o sistema de controle, tá? A região de controle. Ok. Para fixar ideias, a gente pode fixar a identidade, tá? A gente trabalha só nesse caso. Então, como é que é definido o campo de vetores do sistema de controle? Para cada U, eu pego o vetor U na classe lateral da identidade, aí eu vou espalhando, multiplicando pelos dados correspondentes, tem que esse campo ele é unitário, e por construção, a gente tem que esses campos, eles são, inclusive, de classe sem infinito, tá? Na verdade, essa construção daria para ser feito, sem supor que o U ele é unitário, daria para ser feito para todos os pontos do espaço tangente aqui, né? Para todos os pontos daqui, tá? E esse fato faz com que esse campo satisfaça todas as condições do princípio do máximo de Pontryagin. Então, esse cara aqui é uma variedade de Finsler de classe zero do tipo Pontryagin. E se a gente assumir que a gente tem que o campo geodésico estendido é o campo de vetores localmente elípticos. Tá. Bom, vou citar alguns problemas. Aprofundar o estudo dessas variedades em espaços homogêneos. Tá? Em particular, a Jéssica, ela está estudando esse tipo de problema em grupos de Lie. Tá? Os extremais de Pontryagin não garantem nem que eles são localmente minimizantes. Então, estudar condições que garantam que os extremais de Pontryagin eles sejam minimizantes. Tá? Estudar condições para o campo geodésico estendido não ser localmente elíptico, ou seja, dado um ponto x-alfa, que exista um caminho que seja curva integral, mas que não necessariamente valha teorema de existência e unicidade, eventualmente só existência. O que é que isso diz a respeito da geometria? Né?
Eventualmente, estudo da curvatura através do comportamento de geodésicas, do modo que é feito para campos de Jacobi, na geometria riemanniana. Tá? Tá. Isso aqui é mais curiosidade, exemplos de variedade de Finsler de classe 0, cujas geodésicas sejam melhores representáveis no fibrado tangente do que no fibrado cotangente, que seria o inverso, tá? Mas isso aí é só curiosidade, é só para ser justo com o fibrado tangente e o cotangente. Tá? Os dois primeiros problemas têm resultados nessa direção, tá? ou proposições relativamente sólidas, né? Talvez não totalmente demonstradas. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Parabéns pelo trabalho. Excelente trabalho nessa classe aí de estrutura de Finsler aí. E vamos deixar, então, aberto para pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta aí, pode ficar à vontade. O professor Josinei está com a mão levantada. Professor Josinei, acho que o senhor pode ligar o seu áudio aí, fazer sua pergunta. Desculpe, que minha internet está meio ruim aqui, tá? Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos escutando. Tá. Rui, só uma pergunta mais geral, assim, sobre as aplicações dessa teoria. Você uma vez citou que a estrutura C-Finsler, ou pelo menos os avanços, os estudos dessa teoria, tem aplicações na área da saúde, né? No diagnóstico de imagem, essa parte aí. Isso que você informou é de fato uma... Opa! Travou de novo? Eu estou ouvindo, Josinei. Provavelmente é um eco, coisa assim. Tá. Então, Rui, essas aplicações, de fato, elas necessitam da estrutura C-Finsler ou é suficiente a estrutura riemanniana, no caso? Tem uns artigos de medicina, a parte de medicina de imagem, né, que é necessária a simetria da estrutura de Finsler, tá? Porque em riemanniana, por exemplo, o produto interno dá origem a uma norma que é simétrica, né? E, se a gente pegar o corpo humano, eu não entendo muito disso, né? Mas nem sempre os fenômenos que acontecem de um ponto para o outro, eles são iguais aos fenômenos que acontecem ao contrário, tá? Isso está aí na natureza. O exemplo prático que eles sempre gostam de dar é o seguinte, é o da montanha. Você pega a montanha, você pega dois pontos. Um lá em cima, outro lá embaixo, tá? Então, a energia que você gasta para subir a montanha é muito maior do que a energia que você gasta para descer a montanha. Então, você tem um tipo de assimetria aí, né? E tem muitos fenômenos em ciências naturais que são assimétricos. E nesse sentido, a gente precisa da assimetria para descrever esses tipos de fenômenos físicos. Tá? É isso, essencialmente, que está por trás da utilidade da assimetria. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Parabéns pela palestra. Obrigado. Professor Josinei, o João mandou um WhatsApp aqui avisando que deu um probleminha no computador dele e ele está reiniciando, então pode demorar um pouco se o senhor quiser dar continuidade. Sim. Então, temos mais perguntas, podem se manifestar no chat ou abra o microfone e pergunta. Boa tarde, professor Ruiz.
Boa tarde. Essa construção dos campos de vetores controlados, eles sobre o espaço homogêneo, eles são invariantes em algum sentido ou não tem uma cara específica? Não está escutando, não está desligado o seu microfone, professor. Desculpa, eu cliquei pensando em ligar, cliquei desligando. São invariantes, sim, Júlio, pela natureza do problema, né? É porque é tudo homogêneo, então a estrutura geométrica que tem um ponto, ela é preservada via a isometria de um ponto para o outro, tá? Tem invariante, sim. Certo. Basicamente é isso, porque a notação era um pouco diferente com que a gente trabalha diretamente sobre sistemas de controle em grupos de Lie, espaços homogêneos. Mas imagina a notação do F, né? E essa foi outra curiosidade. O F que aparece dentro da geometria de Finsler, no caso da teoria que você está desenvolvendo, é o F que faz o papel da diferença, né, com a geometria subramaniana, né? Não é isso? O F, ele dá a norma do vetor, né? E aí, se pegar um campo diferenciável, aí o comprimento da curva é dado como a integral da f de gama linha ao longo da curva. Tá? Essa aí é a f. A f, acho que é bom dar uma esclarecida. Oi? E essa f que passa para a teoria de subdiferenciais, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, a subdiferencial é f quadrado, tá? Que passa para a teoria de subdiferenciais. Isso. A parte de terminologia de Finsler, né? A terminologia Finsler é usada no caso sem finito, tá? Então, a gente preferiu usar C0 Finsler para denotar esse caso contínuo, tá? Tem uma escola na Rússia, na Itália, que usa Finsler para caso C0 também. Então, tem essa diferença de literatura que tem que ser notada. Isso não tem a ver com a busca de um princípio do máximo não diferenciável, né? Que tinha essa tarefa. Né? Beleza, obrigado. A gente simplesmente fez o uso do princípio do máximo de Pontryagin. A gente espremeu o máximo possível para encontrar o caso mais geral possível onde o princípio do máximo de Pontryagin fosse aplicável, né? Essa aí foi a estratégia. Certo, obrigado. Acho que as principais contribuições é que esse tipo de princípio, ele se aplica para esse tipo de problema e segundo a parte da análise convexa, né, que pode ser utilizado porque as coisas funcionam melhor no fibrado cotangente do que no fibrado tangente. Acho que... Professor, desculpe, uma última pergunta, aproveitando já a oportunidade. Nesse caso, só foi considerado o princípio de Pontryagin, mas condições de ordem superior, por exemplo, a literatura de Krenner, não foram consideradas? Então, tipo, eu não sei, mas em particular eu não conheço. Então, para estudar aquele problema de condições suficientes para minimalidade, passa por aí, né? Na correria eu não peguei ainda. Acho que eu vou conversar com você, Júlio, porque eu me lembro de você citando essas condições de segunda ordem, tá? Aí talvez seja um pontapé inicial para ver condições suficientes para um extremal de Pontryagin ele ser minimizante, né? Sei que tipo, eu não sou especialista da teoria de controle, né? Eu simplesmente fiz uso da teoria de controle, então acho que seria bacana conversar com um especialista. Obrigado, professor, pela confiança aí. De todos modos, estamos... Obrigado a você. Estamos abertos à conversa. Tá. João? Perdão aí que deu um problema no computador, tive que reiniciar aqui. O professor Josinei está com a mãozinha levantada ali, é uma pergunta? Não levantei a mão não, mas é que eu estava aí, né? Levantada ali. Já fiz a pergunta já para o Hewitt já. Não, tá ok.
Mais alguma pergunta, então, que algum ouvinte queira fazer aí? Bom, acho que podemos agradecer, então, a palestra do professor Hewitt. Muito obrigado, viu, pela participação, viu, professor? Vamos aplaudir. Obrigado a vocês, foi um prazer. Aí. Obrigado, Hewitt. Obrigado. Obrigado.